Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sabores e Ideias, meu povo. É, isso aí, muita comida boa, um bate-papo legal, tudo isso você encontra por aqui, meu irmão. Então, senhoras e senhoras, sentem-se em seus sofás, fiquem à vontade, porque a comida está muito boa e o bate-papo vai ser muito legal. O prato de hoje vai ser um risoto de pato com tucupi. É um prato muito fácil, muito simples, muito saboroso, enfim, e tem alguns passos que eu vou passar para vocês, algumas dicas. Enfim, fiquem comigo que vocês vão aprender um risoto sensacional. A convidada de hoje é uma pessoa muito especial. É uma chefe de cozinha extremamente competente, uma das melhores que a gente tem aqui na nossa região. E é, para mim, alguém que me ajuda muito na minha profissão. É como se fosse uma madrinha para mim na gastronomia. E é muito prazer receber a Selma aqui comigo. Olha aqui a Selma, gente. Essa aqui é a Selma, eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem a Selma, mas para quem não conhece, eu vou pedir que você dê uma introduçãozinha ali para aquela câmera ali, só para o pessoal que está em casa, que não te conhece, saber agora quem você é. Olá. Bom, eu sou uma cozinheira autodidata, ele é muito bonzinho, ele me disse que eu sou uma grande chefe, mas não, eu sou uma cozinheira autodidata, nascida nas margens do rio Aripuanã, aqui no Amazonas. Sempre vivi aqui, viajo muito, eu tenho inclusive um amigo que me chama de marreca, eu vivo viajando, eu adoro viajar, sou curiosa, gosto muito de ler, trabalho com gastronomia há 21 anos. Acho que só isso. Só isso. Só isso. Pouco mais do que a minha idade. Tá pra ti, mano? Tá pra ti? Tá muito novinho, hein? Tô, hein? É porque eu tô mentindo um pouquinho a idade, mas tá bonito, tá valendo. Então, gente, papo de hoje, vamos falar muito de gastronomia, vamos conhecer um pouquinho mais da história e da trajetória da Selma. E, junto com isso, vamos fazer esse risoto que é muito legal. Deixa eu falar pra vocês os ingredientes. Aqui na panela, eu tenho um tucupi que eu já coloquei pra começar a ferver. A gente vai reduzir ele, eu vou colocar uns temperinhos agora e vamos deixar ele reduzindo, ganhando sabor. Nessa outra panela aqui eu tenho água, só água. A gente vai fazer um caldo de legumes que a gente vai usar no começo do cozimento do nosso arroz. Falando assim parece meio complicado, mas é muito fácil. Se você ficar aí comigo, você vai aprender sem o menor erro. Os ingredientes aqui na minha bancada, o que eu tenho aqui? Tenho cebola cortada grosseiramente, cheiro verde, aquele maço misto, com cebolinha, chicória e coentro. Cenoura, cebola, essa picada em cubinhos pequenos. Queijo parmesão ralado. O pato, eu já assei ele, tá? Desfiei e reservei aqui toda a gordura que ficou no tabuleiro. Essa receita vai entrar no nosso preparo e vai agregar muito mais sabor e uma coisa bem legal, tá? O que eu mais tenho? Tenho aqui o arroz arbóreo, que é um arroz específico para risoto. Se não tiver o arbóreo, usa o carnaroli, que também é um arroz para risoto. Mas o agulhinho do dia a dia não fica legal para esse preparo. Beleza? Tenho aqui vinho branco, manteiga, sal, alho picado, dente de alho inteiro, pimenta de cheiro inteira e pimenta de cheiro cortadinha, tá? Vamos começar aqui no nosso tucupi. Ele já está aqui fervendo bastante. Vamos colocar alguns ingredientes para aromatizar ele. Isso vai agregar muito mais sabor no nosso preparo. Vou pegar aqui 2 pimentinhas de cheiro, vamos jogar aqui dentro, inteiras mesmo. 2 dentezinhos de alho, vamos jogar também eles inteiros aqui dentro. O nosso cheiro verde, vamos colocar aqui uma boa quantidade. Meia cebola, vamos tampar e vamos deixar que o tucupi pegue esses temperos. Nessa outra, eu tenho a água pura. Vamos colocar nossa cenoura, tá? Cortada bem grosseira, não precisa ficar picando. Essa cenoura a gente vai descartar depois. Se você quiser fazer uma sopa com o que sobrar para não jogar fora, é uma boa dica. Nossa outra cebola, que eu vou colocar mais aqui. Vou colocar os 2 dentes de alho e as 2 pimentinhas de cheiro, tá? Vou tampar isso aqui. Esses 2 líquidos a gente vai usar para cozinhar o nosso arroz. A gente fazendo isso, a gente consegue agregar muito mais sabor do que utilizar só água para cozinhar o nosso arroz. Então, enquanto eles vão pegando aqui um pouquinho de sabor, vamos voltar
ao nosso bate-papo com a Selma. Oi, Selma! Oi. Tudo bem? Olha o que tu vai perguntar de mim. Não, eu não vou perguntar nada que a gente não tenha combinado antes. Mentira, a gente não combinou nada. Vamos falar um pouquinho assim, você falou que você veio do Beiradão, né? Uhum. É aqui do interior e com muito orgulho. Eu convivo com você e vejo você falando isso sem nenhum pudor e com a maior naturalidade. Não, acho eu sempre digo isso. Né? Eu tenho de fato orgulho. Eu acho que o amazonense deveria ter, porque a gente mora numa terra linda, maravilhosa, cheia de tanta coisa, tanta gente cobiça a nossa terra. Muita. Então, eu sempre exibi, eu sou uma exibida nesse sentido, de mostrar para as pessoas. Quando eu viajo para fora do Brasil, eu carrego peças de Tucumã para pôr no pescoço, anéis, coisas assim que simbolizam a Amazônia, porque eu gosto de dizer que eu sou do Amazonas. Isso é muito legal. Eu vejo pessoas que não têm assim, né, esse prazer em dizer isso. E é exatamente isso que você falou. As pessoas de fora, elas dão um valor tão grande à nossa região, e a gente está aqui, é nosso, né? A gente tem que dar esse valor. A nossa gastronomia tem o quê? Uma década e pouquinho que começou a ser conhecida. Né? O amazonense, quando eu comecei a trabalhar com buffet, eu tinha assim, umas crises, porque quando me pediam um cardápio, pediam sempre que tivesse bacalhau, camarão e filé. Só coisa que tem aqui no Amazonas. Pirarucu, que nada regional. Inclusive, porque a formação das pessoas já era assim. Elas achavam que quando você recebia bem em casa, você só recebia se você servisse um bacalhau ou um camarão. Sim. Entendeu? Então, assim, para mim, levou um tempo. Mas, assim, eu comecei um trabalho na época... e é uma menção que eu sempre faço isso, porque eu acho que nada na vida é por acaso e também não é sorte. Eu tive na época o apoio da Secretaria de Cultura, que muitas vezes me contratou para fazer eventos e apoiou essa coisa de usar pupunha, usar tucumã, usar coisas daqui e começar a transformar as receitas clássicas que a gente usa, colocando, como você está fazendo um risoto de pato, só que você está jogando tucupi, você está colocando sabores nossos e vendo, combinando isso aí. Hoje realmente tem pessoas aqui da nossa região que, né, o Felipe, por exemplo, que está aí no cenário nacional levando o nosso nome para frente. Mas alguns anos atrás, a nossa culinária ela era levada para o cenário mundial através de pessoas que não eram daqui. Né? Sim, eu acho que a gente também tem que abrir um parênteses para o Paulo Martins, porque ele lá em Belém, o paraense, ao contrário do amazonense, ele é extremamente bairrista e orgulhoso da origem dele. Eu acho que o nosso povo ainda não é. Tanto que eles tiram muita onda com os paraenses, mas o paraense, ele morre ali pelo dele. Ele diz, não, ninguém cozinha como a gente, ninguém... Tanto que o Festival do Ver-o-Peso é uma das referências para se visitar enquanto festival de rua, gastronômico e tal, no Brasil. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito chão. E nós temos, o Felipe, Hiroya, sabe? Depois entrou a turma do Rota no ano passado, mas a gente está há anos tentando fazer um grupo de trabalho para promover a nossa gastronomia. Isso tem que existir, ter. Claro. Tem que ter, porque a gente tem muita coisa legal para mostrar, ainda tem muita coisa aí que o mundo não viu. Muita. E na verdade tem muita coisa que nem nós conhecemos. Sim, com certeza. Né? Muitas coisas que a gente ainda vai descobrir, eu tenho certeza. Absoluta. Selma, eu vou dar prosseguimento aqui na nossa receita, eu já volto aí pra gente continuar o nosso bate-papo. Combinado, vou ficar. Fique aí, não vai embora não, por Só favor. sentindo aqui o cheiro. Sente aí. Eu vou começar agora o nosso preparo. O que eu vou fazer? Eu vou refogar o nosso pato, vamos colocar uns temperinhos nele a mais. Depois eu vou separar ele, vamos começar o cozimento do nosso arroz e depois a gente volta com o pato para esse arroz. Eu vou chamar a Selma para vir aqui do lado comigo, que aí ela bota a mão na massa também e cozinha. Eu não, né, cara? Me deixar aqui sozinho assim, pô, eu vou só dar opinião. Posso dar uma dica do começo? Pode. Tem um arroz que dá para fazer esse arroz em casa, você que não vai comprar um arroz arbóreo, um canarole,
você faça com arroz parbolizado. Só não use o arroz polido. Faz com parbolizado, ele não fica tão bonito, ele Mas não aí solta. cozinha ele antes e depois faz e o mistura, risoto. porque ele vai ficar, é um risoto diferente, ele não vai É. ser cremoso, Não. como esse nosso aqui. Sim. Mas aí, de repente, a pessoa Não, coloca um creme de leite, faz um claro, artifício. claro. É um arroz bem mais barato, Muito, mas muito. e acessível para fazer. Tá dada a dica, viu? Tá vendo? Tá vendo? É muito bom ter cozinhado aqui comigo, cara. Vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite, tá muito quente essa panela. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do fogo. Vou colocar também um pouquinho da gordura de pato. Essa gordurinha de pato vai dar um tchan. Vai. Muito bonito. Tá aqui, gente, a gordurinha do pato. Só essa frigideira esfriar um pouquinho, senão vai queimar meu pato. Vai queimar meu pato. Não é legal, não é bom queimar o pato, viu? Vamos lá, não vai queimar não. Ficar de pato queimado. Vou colocar cebola. Eu vou fazer um refogadinho normal. Uma cebolinha. Um pouquinho de alho. E um pouquinho de pimenta de cheiro. Só isso. E vamos colocar o nosso pato aqui. Lembrando que o pato já foi cozido, tá, gente? Vamos só aqui dar uma leve refogadinha e vamos entrar com o nosso pato. Vou reservar ele e vamos começar rapidamente o cozimento do nosso arroz, até porque o nosso tempo vai embora. Eu falei que era rapidinho. Vai embora o nosso tempo. Deixa eu colocar o pato. Quando eu botei ele no forno, eu já temperei ele com um pouquinho de sal, um pouquinho de alho. E aí no final, quando a gente misturar ele no arroz, a gente corrige se estiver faltando tempero, alguma coisa. Certo? Pato pronto. Deixa eu pegar esse pratinho aqui. Vamos reservar ele. E nessa mesma frigideira, com esse fundinho, a gente vai começar o cozimento do nosso arroz. Certinho. Pato reservado. Vou colocar ele aqui no fundo. E vamos continuar com o nosso arroz. O arroz, eu vou botar mais um fiozinho de azeite, um pouquinho da nossa gordura e só cebola, tá? Vamos deixar essa cebola ganhar uma cor e vamos entrar com o nosso arroz. Colocada a cebolinha, vamos deixar ela ganhar uma cor e eu vou entrar com o arroz. Quando eu for entrar, eu aviso vocês. Selma, você tem um buffet, tem um restaurante. Como é que foi o começo da sua história, né? Como é que vou trabalhar com cozinha? Foi por vontade, foi por... Enfim, como foi esse seu começo? O meu começo ele é... As pessoas ressaltam muito esse começo, né? Eu sempre gostei de cozinhar, mas nunca gostei de cozinhar o trivial. Eu só fui aprender o trivial depois que as minhas filhas vieram, tá? Eu realmente, o trivial eu não dava mínimo, eu só queria fazer comida sofisticada, bacana, tortas que levavam 3 dias para plantar, Nossa. essas coisas. E eu achava aquilo super divertido e gostava de fazer esse tipo de comida. Eu casei, e na época que eu casei, em Manaus o supermercado fechava na hora do almoço. Que isso? Como eu trabalhava o dia inteiro, era complicada a minha vida, porque eu não conseguia fazer nada de última hora. Quando eu saía do trabalho já estava fechado. O supermercado abria de 8 a meio-dia, de 2 às 6 da tarde. Então era assim. Aí era complicado. Só que eu casei com um paulista que costumava levar os amigos para casa ou levar um cliente, um fornecedor para casa no final da tarde. E eu fui educada à moda antiga. Eu não sou uma garota, eu sou uma garota de 50 anos, né? Então, 50 e pouquinho. Então eu fui educada assim, o marido leva a visita, eu tenho que ter alguma coisa para ele. Então, nessa experiência eu desenvolvi a habilidade de fazer coisas rápidas na cozinha, de improvisar, de ter coisas. Por quê? Porque eu não tinha para onde correr, eu não tinha de onde pedir, não tinha delivery nessa época, tá? Não tinha, você não consegue imaginar a vida sem delivery. Não consigo. Não tinha delivery, o supermercado não estava aberto.
Não existia loja de conveniência, tinha a taberna, a famosa taberna. Mas a taberna não vendia nada, assim. Eram ingredientes limitados. Então, aí eu aprendi a viajar, a trazer coisas assim para deixar na geladeira, na despensa, sabe, ganchinhos assim para ter e tal. Então, assim eu comecei a cozinhar efetivamente um pouco mais. Aí foi uma cozinha não profissional. Não mas profissional, a partir do momento que você isso. profissionalizou. Então, mas aí você tem que lembrar o seguinte, eu tenho 10 irmãos. Sim. Quando você cozinha numa casa ou para uma família desse tamanho, você já cozinha para um pouco mais de pessoas. Então, na verdade, a minha visão de comida já não é um pouquinho. Ela já nasceu meio grande, certo? Na casa da minha mãe, já era uma 20, coisa... 25 Nossa. pessoas é para muita gente. Então, a nossa família é isso. Quando reúne, hoje, nesse momento, a minha mãe tem 37 netos. Fora os bisnetos. Que isso? Então, é uma família grande. Então, você começa a aprender a se virar. Um pouquinho era muito. Isso, um pouquinho era muito. As festas da família são 80, 100 pessoas. Então, você aprende a cozinhar um pouco mais. E, num dado momento da minha vida, o meu marido, o meu ex-marido, Sérgio, a empresa dele quebrou. E eu tinha um emprego bem remunerado e tal, só que esse emprego não dava para segurar a onda enquanto a gente via como renascia de novo, né? Com 3 crianças e tal, era meio brabo. Então eu resolvi fazer uma coisa que eu sabia e que eu não teria que abrir mão do meu emprego e ainda podia cuidar do meu bebê, que era o Daniel, que hoje é um homem, você sabe. E o Daniel vai fazer 21 anos, é exatamente o tempo que eu estou nesse mercado, ele era bebê. E aí eu comecei a fazer torta, fazer massa fresca para fora, eu produzia, depois que o Daniel dormia, tipo 9 da noite, eu fazia a tarefa com as gêmeas, com as meninas, arrumava a casa, organizava, aí eu fazia torta, massa, até meia-noite, 1 hora, 2 horas, Nossa. quando eu aguentava, eu acordava, aí eu comecei a vender. Comecei a vender e nasceu uma nova profissão para mim. Pronto, foi isso. Legal. Assim que eu comecei em casa, depois sair de casa, fui para o escritório, já para uma casa menor, né? Nessa época, a minha irmã se tornou minha sócia. Depois de alguns anos juntas, a gente começou a ter algumas diferenças gerenciais de administração. Nós resolvemos separar a sociedade. Ela permanece até hoje nesse ramo, só que ela trabalha com o buffet, que é o Lelier, que é a empresa que nós fundamos juntas, o negócio, né? Mas o Empório dos Reis... Aí o Empório nasceu há 8 anos atrás, quando eu dissolvi, saí da sociedade, né? E aí comecei o Empório, que era para ser um empório, e os clientes ficavam indo comer lá, de pé no balcão, e diziam que eu tinha que ter um restaurante. E nessa pressão vai, pressão vem, eu acabei abrindo o Zefinha, que tem 2 anos, né? Que vai fazer agora, né? No verão, vamos já falar do Zefinha. 2 minutos. Isso. São 21 anos fazendo buffet e mais 2 anos, né, de Zefinha, de restaurante. Selma, vamos continuar nossa receita. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um vinho branco dentro desse nosso arroz. Eu vou tirar aqui do fogo, para não ter perigo de pegar literalmente fogo. E vou voltar com esse arroz para minha chama. Esse vinho, gente, ele é extremamente importante. O risoto tradicional, todos são feitos dessa maneira. E o vinho que vai ser usado nessa receita tem que ser um vinho bom, um vinho que você beberia. Nada de vinho doce, pelo amor de Deus, tá? Vinho seco e um vinho de qualidade. Certinho? Vamos deixar esse vinho reduzir. Assim que esse vinho reduzir, eu vou começar a colocar o nosso caldo. Essa nossa aguinha aqui que a gente aromatizou ela com cenoura, cebola e a pimenta de cheiro. Deixa eu ver se já dá pra gente botar. Já deu aqui uma reduzida legal. Eu vou começar a colocar o nosso caldo. E aí é só ter paciência, é ir colocando água e mexendo até o arroz dar o ponto certinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Colocando água e agora com um pouquinho de paciência e mexendo. Esse arroz, a gente quer que ele fique mais liguento.
A gente fazendo isso, a gente mexendo, a gente consegue que o arroz libere mais o amido. E é o amido... Ele naturalmente faz isso, esse tipo de arroz. Esse tipo de arroz. E conforme você vai mexendo, você consegue potencializar essa liberação. E é isso que a gente quer, um arroz, um risoto cremoso. E esse amido vai proporcionar essa cremosidade. Uma pergunta, tem sal nesse caldo? Não tem. Não. Eu vou entrar com salzinho. Agora. Tinha esquecido, tá vendo? Como é bom ter alguém aqui. Olha só, rapaz. Tá vendo como é que são as coisas? Vamos entrar com salzinho. Vamos botar só um pouquinho. E no final a gente corrige. O caldo pode ser sem o sal. Sim? O sal teria que entrar aqui, ainda bem que a Selma me lembrou, senão ia passar batido. Eu ia deixar só no final. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou pedir um reloginho. Quanto tempo a gente tem, Léo? Tem mais 5 minutos? Então eu vou fazer assim. A receita está praticamente pronta, eu só preciso que o arroz finalize esse cozimento. Então eu vou colocando aqui água até o arroz ficar num ponto legal. Quando estiver num ponto legal, eu volto e mostro para vocês os próximos passos e a gente termina esse papo com a Selma, fechado? Fechado. Então não sai daí não, fica aí comigo. Eu já volto, meu parceiro. Fala, rapaziada, estamos de volta. Deixa eu mostrar para vocês aqui na câmera do Ivan VIP como é que tá o nosso arroz. Chega aí, Ivan VIP. Olha só como ele tá ficando cremoso. Ele já tá quase no ponto. O que eu vou fazer agora? Ao invés de colocar mais água para ele chegar no ponto, eu vou finalizar esse ponto dele com o nosso tucupi. Então vamos colocando aqui umas 3 conchezinhas. Isso aí vai no olho, tá, gente? Coloca um pouquinho e aí pega uma colher, prova e aí vai até chegar no seu ponto. Certinho? Feito isso, vou colocar o nosso pato. Pode ser? Pode. Pode ser? Então vamos lá. Nosso pato, tá na hora do pato. Tinha refogado? Vamos colocar ele aqui dentro também, para ele começar a trocar o sabor e dar gosto para esse nosso risoto. Então, gente, vamos só dando ponto do arroz, aqui colocando o tucupi de pouquinho em pouquinho. Na verdade, o nosso risoto ele está finalizado. Quando o arroz chegar no ponto que o senhor e a senhora acharem que está correto, é porque, na verdade, assim, o arroz é que nem massa, né? Tem pessoas que gostam dele um pouquinho mais al dente, tem pessoas que gostam dele um pouquinho mais passado. Eu prefiro ele mais al dente. Então a senhora vai colocando um pouquinho de tucupi, de pouquinho em pouquinho, até chegar no ponto certo. Chegou no ponto certo, a gente vai para finalização. A gente acerta o sal, a gente bota uma boa colherada de manteiga, queijo parmesão e finaliza com o nosso cheiro verde, envolve tudo isso e tá pronto para servir. Muito fácil e muito gostoso. Selma, pra gente finalizar o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho do Rota. Dia 29 e 30, na verdade esse nosso programa ele tá indo pro ar dia 30. Então hoje, você que está nos assistindo, hoje mais tarde, dia 30 de setembro. A gente tem as reprises durante a semana, mas o inédito vai, setembro não, desculpa, agosto, agora, tá? Quem está nos assistindo hoje, domingo, dia 30 de agosto, pode mais tarde encontrar a gente lá no Rota dos Chefes, no Sambódromo. E a Selma vai estar lá também. O que vai ser servido lá, Selma? Então, meu país é a Bolívia. Tá? Tem esse lance a dos Bolívia, temas agora, a né? Bolívia entrou com os temas e aí eu escolhi um prato super popular na Bolívia que se chama marradito. 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 Ele lembra um pouco o nosso arroz de carreteiro, Legal. Só que ele tá mais para um risoto. Eu fiz ele no formato original, que é mais risoto, e não estou usando charque, eu estou usando peito, porque também é peito bovino. Sim. Porque também é a receita original. Ficou delicioso, é a cara de amazonense, leva coloral, é muito gostoso. Que legal. Ficou uma delícia, ficou bom mesmo. E esses pãezinhos aqui no lado que eu tô vendo também? Esses Vai ter pães, hoje? é porque assim, tem meus pães, né? Tem que ter meus pães. E além disso, o meu prato principal é um cordeiro ao molho de vinho, servido com um purê de queijo, tá? Que esse é o prato gourmet. E esse pão, que é um pão recheado com tucumã e queijo coalho. É um pão de grãos de centeio, tá? Eu trouxe para vocês verem, tá? Esse pão vai estar à venda lá no Rota hoje. Inclusive, já vou experimentá-lo, né? Que foi pra mim que trouxe esse pão aí pra eu comer. Foi, não só pra você. Não tem pra ninguém até aqui, porque, não, tem, até porque, senão eles vão me deixar gorda, feia, velha. Não vou deixar isso acontecer, não. Eu trouxe um pra cada um, gostar. pra garantir que eu vou ficar assim, quase com a idade da tua irmã, entendeu? Selma, nosso risoto tá praticamente finalizado. Eu coloquei aqui a manteiga que eu falei pra vocês, tá? Um pouquinho mais da gordura de pato para dar mais um pouquinho de sabor e para finalizar
Vamos colocar aqui uma boa quantidade de queijo parmesão e o nosso cheiro verde. Isso aqui vai ficar uma barbaridade, meu amigo. Colocado o queijo, eu já posso até desligar minha chama, misturar legal e tá pronto para servir. O cheirinho tá bom, tá, Selma? Muito. O cheirinho, tá perfeito. O cheirinho tá muito bom. Aliás, eu sou suspeita, porque você, para mim, é um belo chefe. Essa é um em todos os sentidos. Sabem, essa é a minha mãe torta. A Renata, aquela ali, ó. Mostra lá, Léo. Olha lá, tá vendo aquela que tá com a mão na cara lá, ó? Fala, dá um tchauzinho, cara. Dá um tchauzinho, cara. É a minha irmã torta. Tá entendendo? Selma, senta ali, Selma. Vamos, agora é a hora que você vai me avaliar e vai ver se eu continuo no emprego ou não. Porque aqui o chefe é bravo. Ele é brabo, ele é brabo. Eu vou até provar antes aqui. Pra ter certeza. Pra ter certeza. Dá licença, rapidinho. Isso é uma dica legal, né? Ó, cozinheiros, comida tem que provar. Sim. Tem que provar. A todo momento. Inclusive eu vou, por causa da provinha, eu vou colocar aqui mais um pouquinho. Eu acho que cabe mais um pouquinho de queijo parmesão. E mais um pouquinho do nosso cheiro verde. Vou misturar isso aqui. Fala, Léo, 2 minutinhos? Já estamos acabando, Léo. Não se emociona, que vai dar tudo certo. Eu vou provar mais uma vez. Lembrando a vocês que dia 29 e 30 desse mês, Rota dos Chefes lá no Sambódromo. Eu e a Selma vamos estar lá. Melhor da gastronomia, pratos baratos, de qualidade. Felipe, Hiroya. Sim, o Felipe do Banzeiro, Hiroya, Suzuran, eu, Selma, Xande do Festa Temaki, enfim. Os maiores restaurantes de Manaus vão estar lá reunidos com preço bem legal e pratos super diferenciados, não é isso? Isso. Olha o seguinte, não tem ninguém de dieta aqui hoje não, né? Ah, sei. Tem não, né? Sei. Tem não, né, Léo? Vamos botar manteiga na parada aqui e vamos pro pior momento, melhor. Deixa eu botar isso aqui, não, vou pegar seu prato e eu sirvo ele aqui. Gente, é como eu falei, se quiser o arroz um pouquinho mais al dente, é só ir regrando na quantidade do tucupi. Se quiser ele um pouquinho mais passado, pode botar um pouquinho a mais de tucupi. Enfim, fica a critério e a gosto do cliente. Calma aí, deixa eu limpar aqui. Eu usei todos os meus verdinhos. Eu não tenho nada para enfeitar o prato da Selma. E o restaurante da Selma, ele tem os melhores pratos e os pratos mais enfeitados de Manaus, meu amigo. Isso aqui é uma decoradora de prato de mão cheia e uma cozinheira de mão cheia. Tá bonito, lindo. Tá cheiroso. Vai lá, fique à vontade, tá quente. Eu sei. Tem a aguinha aqui do lado. Vá na calma, fique tranquila. O cheiro tá maravilhoso. Muito bom, gostei. Gostou? Gostei porque você não cozinhou no tucupi e o tucupi ficou suave, ele ficou muito bom. É só você ir finalizando ele ali aos pouquinhos, o final do cozimento dele, e ele vai aparecer e vai ficar com gosto. É que a tendência das pessoas já é cozinhar o arroz no tucupi, então ele fica um pouco mais forte. Fica. Então ficou muito bom, muito bom. Acabou o tempo, Léo, acabou, cara. Selma, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. É muito prazer. Pequeno esse programa, não contei, pequeno. Não A contei gente nem tuas histórias. Não, com as tuas histórias, que eu queria contar as tuas histórias pra eles. Não faça isso. Deixa segredo, cara. Poxa, mas não, ia ser legal. Eu vou ficar na mão dessa bandidagem aqui atrás, ó. Eu tô morto mesmo, eu tô morto. Mas olha, foi um prazer estar aqui. Eu me senti super honrada com o convite. Fiquei feliz. Tá, obrigada a vocês e a gente espera vocês mais tarde lá no Rota. E o Zefinha fica na rua? O Zefinha fica no Ver Alves, na rua Rio Purus 29, por trás do Plaza Shopping, ali no finzinho do Ver Alves. No Baixo Ver Alves. Baixo Ver Alves, é coisa fina demais. Meu povo, estamos chegando ao final de mais um Sabores e Ideias. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Semana que vem eu tô aqui de novo com mais um entrevistado, mais um pratinho. Eu vou pra bronca aqui que eu tô com fome, vou matar minha fome e semana que vem tem mais comida. É isso? Não tem pra tu não, Léo, hoje. Tem sim, Léo, tem sim. Falou, moçada, até semana que vem. Um abraço e um beijo. Fui!